Boa tarde a todos. Começaremos agora mais uma aula. Me chamo Gil Marcos Costa. Essa aula é a parte 2 sobre teoria das opções. Então, nesta aula, nós já temos em mente alguns conceitos sobre teoria das opções, sobre combinações de opções, sobre o que é opção de compra e opção de venda. E agora nós vamos estudar algumas fórmulas de opções de compra, que é o modelo binomial e o modelo de Black-Scholes, e uma aplicação inicial. Qual é a ideia inicial da aplicação da teoria das opções em opções reais, ou seja, na aquisição de ativos, num projeto, como nós calculamos um fluxo de caixa descontado, então nós vamos utilizar isso para fazer a avaliação de projetos. Mas aqui nós vamos ter só uma abordagem inicial. Na próxima aula, aí sim nós veremos a aplicação direta sobre opções reais. Hoje nós veremos a fórmula de cálculo do preço da opção, ações e títulos de dívida como opções e opções reais. Dentro desses três tópicos existem o modelo binomial, o modelo de Black-Scholes, como que avalia um projeto e como que isso é feito, como que utiliza a teoria das opções na vida real. Então, daremos início ao nosso primeiro tópico, né? A fórmula de cálculo do preço da opção. Com o Elcídio, vocês viram como que avalia, como que vemos o valor do preço da opção de uma forma qualitativa, em função de 5 variáveis, certo? Como o preço corrente do ativo subjacente, no caso das opções de ações, o preço da ação, o preço de exercício, né? O prazo até a data do vencimento, a variância do preço, ou seja, a volatilidade do preço dessa ação, e a taxa de juros sem risco, a nosso risk-free. Okay? Ora, você deve estar se perguntando por que vamos aprender novas fórmulas para calcular o valor do preço de uma opção se nós já temos várias fórmulas de como calcular um projeto, outras coisas do tipo. Por exemplo, por que não utilizar o VPL para verificar o valor de uma opção? Né? Bem que já tentaram utilizar o VPL para verificar o valor de uma opção, porém foi ineficaz. Por quê? Porque o VPL ele não consegue incluir todas as variáveis necessárias em relação ao valor de uma opção de compra, de uma opção, né? A opção ela é extremamente volátil, certo? Então, para isso, nós vamos utilizar um modelo, na prática, né? Criado por dois caras ali no final da década de 60, que foi o Fisher Black e o Myron Scholes, criaram o que a gente já conhece por Black-Scholes. Só que eles criaram esse modelo ali no final da década de 60, mas o artigo com o modelo em si, ele só foi publicado ali em 1973, no The Journal of Political Economy. Né? O nome do artigo é The Price of Options and Corporate Liabilities, e que quer dizer, né, precificando opções e passivos corporativos. Né? Então, só a partir dali começaram a desenvolver mais sobre esse modelo. Só que antes de nós chegarmos no Black-Scholes, é necessário a gente passar pelo modelo binomial, ou também chamado de modelo de dois estados, porque eles têm algumas noções básicas que vão ser necessárias para o entendimento do Black-Scholes. Então, aqui no modelo binomial, nós vamos lançar mão de duas estratégias do modelo binomial para verificar o valor do preço de uma opção, certo? Então, nós vamos fazer a primeira estratégia. Vou comparar a questão de comprar uma opção de compra versus comprar metade de uma ação mais a tomada de um empréstimo, certo?
Então, vamos supor que a nossa opção de compra ela tem um preço de exercício, um strike price de 50, e a ação preço corrente também de 50, certo? Então, essa ação, que é o ativo subjacente da opção de compra, que vale 50 atual, ela pode ter dois estados, né? Pode ter uma alta e uma baixa. Ela pode chegar a 60 ou ela pode chegar a 40. Isso implicaria que o valor da nossa opção seria de 10 na alta e de 0 na baixa. Lembrando da nossa ação que vale 50 e o preço de alta e baixa, então vamos montar aqui a estratégia. A opção de compra com preço de exercício de 50, alta de 60, baixa de 40. Então, o valor da minha opção de compra ela varia entre 0 e 10. Né? Se for 10, eu exerço a opção de compra. Se for 0, eu não vou exercer minha opção de compra. O valor dela é nulo. E a minha ação tem um preço corrente de 50. Eu vou comprar metade dessa ação na alta, que vale 30, menos R$20 de um empréstimo que eu tomei. Isso já é o pagamento, né? Incluindo o principal mais os juros. Ainda vai me sobrar 10, certo? Se eu comprar essa ação na baixa, vai me custar, a metade me custa R$20, menos 20 do empréstimo que eu tomei, igual a 0. Ou seja, eu tomei esse empréstimo para comprar essa ação, né, para financiar a compra dessa ação. Então, para mim, o mínimo que eu posso aceitar vai ser o de 40, porque aí vai zerar a minha compra de ação. Essa estratégia é chamada de duplicação da opção de compra. Ao invés de eu comprar a opção de compra, eu tomo um empréstimo e compro uma parte da ação, certo? Agora, por que nós compramos apenas metade da ação? E por que tomamos um empréstimo de até R$20? Isso nós vamos verificar nos próximos slides. Então, por que eu comprei metade de uma ação? Para eu ter a noção de comprar metade de uma ação, eu verifiquei a determinação do delta. De que forma? O delta ele vai ser igual à oscilação da opção de compra sobre a oscilação da ação, do preço da ação. Ou seja, minha opção de compra, no slide anterior como vimos, tem uma variação entre 0 e 10. E minha oscilação da ação tem uma variação entre 40 e 60. Então, vai ficar 10 por 20, que é um meio, que é a mesma coisa que 0,5 também, certo? O que é que isso implica? Isso me diz que, olhando para o nosso modelo, que a cada R$2 de variação na ação, no preço da ação, vai variar R$1 no preço do valor da opção, certo? Então, para cada R$2 na ação, R$1 na opção. Você pode olhar também da seguinte forma, né? Reduzindo. Cada R$1 que varia na ação, vai variar 50 centavos na opção, certo? Isso significa que uma ação equivale a duas opções. Metade de uma ação equivale a uma opção, certo? Naquelas condições estabelecidas. Então, essa variação, esse é o delta da variação do valor da opção de compra, tá bom? Bem, já entendemos por que compramos metade de uma ação, porque tem relação com o delta do valor da opção de compra. E agora vamos verificar por que tomamos o empréstimo. Bem, a determinação do valor do empréstimo, ela ocorre através, eu vou olhar para a minha variação do preço da ação entre 40 e 60 e vou verificar que metade da ação ela me custa 20 ou 30, certo? Nos dois momentos. E a opção ela vai ter uma variação entre 0 e 20. Então, eu vou olhar para a diferença entre o preço de metade da ação e o valor da minha opção, ou seja, 30 menos 10, 20, 20 menos 0, 20. Certo? Então, isso me diz a margem de empréstimo que eu posso pagar o valor total, né? Então, tendo 20, considerando um ambiente com a taxa livre de risco de 10%, então eu vou ter 20
de 20 dividido por 1,10, que vai me dar igual a R$ 18,18. Ou seja, eu tomei de empréstimo R$ 18,18 e paguei ao final os R$ 20, certo? Foi dessa forma que eu determinei o valor do meu empréstimo. Então, agora, nós conseguimos montar a nossa equação, né, do valor da opção de compra. Então, o preço da ação, que é R$ 50, vezes o delta, que é meio, né, 0,5, menos o valor que eu posso tomar de empréstimo, que é R$ 18,18. Então, o valor da opção de compra é R$ 6,82, ou seja, o valor da opção de compra é igual ao preço da ação vezes o delta menos o valor do empréstimo, certo? Essa é uma das formas de se calcular o valor da opção. Agora nós vamos olhar para outra fórmula de um modelo binomial. Então, vamos considerar o nosso mesmo exemplo, tá? Então, vamos agora fazer uma avaliação neutra ao risco, ou seja, um ambiente que a taxa é livre de risco, com risco free. Então, eu tenho uma alta. Na alta, minha ação valia 60, né? Então, é 60 dividido por 50, que é o preço de exercício corrente, é 60 dividido por 50 menos ou igual a 0,2 vezes 100, que é igual a 20% do retorno esperado, certo? Isso é retorno. E na baixa, eu vou ter 40 dividido por 50 menos 1 igual a menos 0,2 vezes 100 igual a menos 20%. Isso vai ser a minha perda, meu percentual de perda em relação ao valor da ação, né, quando ela desce para baixo. Aí, por que a gente vai fazer essa avaliação? Porque neutral o risco? Porque agora nós vamos considerar as probabilidades de alta e de baixa que nós não consideramos no modelo anterior, certo? No modelo anterior nós não falamos em probabilidade, nem de alta nem de baixa, certo? Então, como que eu vou calcular minha probabilidade? Vamos dizer que eu tenho 10%, espero 10% de retorno, certo? Então, vai ser igual a minha probabilidade de aumento vezes 20% do retorno lá na alta, quando era 60, mais 1 menos a probabilidade de aumento, vezes menos 20%, que foi o retorno na baixa da ação. Vamos chamar a nossa probabilidade de aumento de U, só para simplificar o modelo. Então, colocando na fórmula, ficaria 10 igual a U vezes 20, mais 1 menos U vezes menos 20. Então, essa é a fórmula. Nós discorremos aqui todo passo a passo. E o resultado nos traz que o nosso U, a nossa probabilidade de aumento, é igual a 30 por 40, ou 3/4. Logo, a probabilidade de baixa, que é 1 menos a probabilidade do aumento, é 1/4. Ok? Essas são as nossas probabilidades. Aí vamos para o modelo seguinte. Então, vamos agora utilizar as probabilidades que nós encontramos para a nossa hipótese. Então, o valor da minha opção de compra, ela vai ser igual a probabilidade de alta vezes o que eu espero de retorno, o valor da opção de compra na alta, R$10, mais 1/4, que é a probabilidade de cair, vezes o valor da minha opção na baixa, que é nulo, 0, sobre uma taxa esperada de retorno de 10%, 1,10. Logo, o valor da minha opção de compra é 6,82. Agora que nós já temos em mente como que faz o cálculo do modelo binomial através de duas estratégias, né? Uma considerando a probabilidade e a outra considerando a duplicação da opção de compra, vamos partir para o nosso Black-Scholes, certo? Como eu já disse anteriormente, o modelo Black-Scholes foi desenvolvido por Fischer-Black e Myron-Scholes. Só que um carinha veio lá depois e fez algumas alterações, algumas implicações práticas, que é o que nós utilizamos atualmente, que foi o Robert Merton, o Bob Merton. Inclusive, ele ganhou o prêmio Nobel junto com o Scholes em 1997. Na verdade, foi dedicado aos três, porém, o Fischer não recebeu porque veio a falecer antes da entrega do prêmio, certo? Então,
Aqui no modelo Black-Scholes, antes de a gente começar com as fórmulas em si, vamos entender algumas definições de algumas variáveis. Então, CO vai ser minha opção de compra, call option. PO vai ser minha opção de venda, put option. X vai ser o meu preço de exercício. O S vai ser o preço atual da ação. O R vai ser a taxa de retorno sem risco, risk-free, que nós já conhecemos. O sigma ao quadrado é a variância ou desvio padrão ao quadrado, ou também também conhecido como volatilidade do preço da ação ao quadrado, certo? O N é a distribuição cumulativa normal padrão, que nós vamos analisar para duas variáveis que veremos no próximo slide, que é a D1 e a D2, certo? Ou seja, a probabilidade de ocorrência dessas variáveis. Então, primeiramente, nós temos que definir a variável D1 e D2. A variável D1 ela é igual ao logaritmo natural do preço corrente da ação sobre o preço de exercício, mais a taxa de retorno, né, o nosso risk-free, mais a variância ou desvio padrão ao quadrado ou volatilidade ao quadrado dividido por 2 vezes o tempo sobre a raiz quadrada da variância vezes o tempo. Quero ressaltar nesse ponto que a variável tempo ela tem que estar definida em anos. Ou seja, se tiver em dias ou meses, você tem que transformar para anos. Exemplo, 60, a minha opção vence em até 60 dias, então eu vou transformar para anos da seguinte forma, 60 por 365, certo? E também eu posso utilizar, aí como mostra embaixo do D1, né? Ou utiliza a variância, ou utiliza o desvio padrão por fora da raiz quadrada. O D2 ele já vai ser mais simples. Uma vez que você calculou o D1, o D2 vai ser o D1 menos a raiz quadrada da variância vezes o tempo, certo? Então, precisamos primeiramente calcular essas duas variáveis, a D1 e a D2. Tendo calculado a D1 e a D2, nós vamos para as nossas duas fórmulas. A fórmula do call option, né, do valor do preço, o valor da opção de compra, é da seguinte forma. Call option, né, opção de compra, igual ao preço atual, vezes a distribuição cumulativa normal padrão do D1, ou seja, a probabilidade da ocorrência do D1, menos o preço de exercício, vezes a exponencial de menos a taxa de retorno vezes a taxa livre de risco vezes o tempo, vezes a probabilidade do D2, certo? Para a opção de venda, então, vai ser igual a o preço de exercício vezes a exponencial de menos a taxa livre de risco vezes o tempo, vezes a probabilidade de menos D2, menos o preço atual da ação vezes a probabilidade negativa do D1. Tá? O exponencial ele é um número de Euler, então você pode utilizar manualmente, mas como vamos utilizar o Excel, nós vamos utilizar a fórmula dist.normp.n e ESP de exponencial. Então, vamos ver aqui. Essa foi feita no Excel, tá? Ali eu botei a coluna E e a linha, eu copiei lá no meu Excel. E aqui eu vou ter o meu preço atual, o preço de exercício, a volatilidade, o risk-free, o tempo, o D1, D2 do call e o put. Só que aí, como que eu fiz as formas? Primeira coisa que eu faço é o tempo. Se o meu vencimento é em 60 dias, eu transformo para um ano. De que forma? 60 por 365. Tá ali, ó, tempo. Esse é o valor em anos do tempo. O meu D1, que eu calculei da seguinte forma, né? Logaritmo natural do E6 por E7, que é o preço atual sobre o preço de exercício, mais o E9, que é a taxa livre de risco, mais a volatilidade ao quadrado dividido por 2, que seria a variância e o desvio padrão ao quadrado,
vezes o tempo, dividido tudo isso por a volatilidade vezes a raiz quadrada do tempo, certo? Fiz o D2, que é o E11, que é o D1, menos a variância vezes a raiz quadrada do tempo. Tá? Encontrei a minha opção de compra. Então, eu fui lá e peguei o E6, que é o preço atual, vezes a distribuição normal padrão do E11, que é o D1. E ali tem E verdadeiro porque é da fórmula do Excel. Então, eu vou escolher o meu Z, tipo o meu E11, e eu vou botar que é verdadeiro porque é a frequência, é a probabilidade cumulativa da ocorrência do E11, certo? Menos o E7, que é o preço de exercício, vezes a exponencial menos o E9, que é o risk-free, vezes o E10, que é o tempo, vezes a distribuição normal padrão do E12, que é o D2. Na opção de venda, eu fiz a mesma coisa. Segui a fórmula e utilizei as duas. Segui a fórmula matemática e utilizei as duas fórmulas do Excel. A exponencial é a distribuição normal padrão em, certo? Então, como você viu no slide anterior, o meu preço se a minha opção fosse de compra, ele era alto. Se a minha opção fosse de venda, ele era baixo. Isso porque o preço do valor da opção ele está correlacionado com todos esses fatores. E um dos fatores que influencia bastante é o preço atual, para alto ou para baixo. Ou seja, no abaixo, como você vê agora nesse quadro, você está vendo que o valor da opção de compra ele é menor e o valor da opção de venda ele é maior. No slide anterior era o contrário. Outros fatores que influenciam drasticamente o preço do valor da opção é o tempo, a volatilidade principalmente, ou seja, quanto mais volátil é uma ação, maior tem de ser o valor do preço de opção, quer dizer, o valor da opção, certo? Então, são fatores que influenciam bastante. Então, você pode brincar no Excel, montar essa tabelinha no Excel e ficar alterando esses fatores e verificando o que é que aumenta ou diminui o valor de uma opção de compra e de venda, certo? Aqui é o preço antigo, só que dessa vez eu mudei a variável tempo. Eu aumentei para 900 dias. Então, com 900 dias, o valor da minha opção de compra ele vai lá para cima, né? Então, tem essa diferença. Se você pode analisar, esses fatores vão modificar. Esse é a aplicação do modelo de Black-Scholes. Por que que ele é mais utilizado do que o modelo binomial? Porque o modelo de Black-Scholes ele consegue verificar o valor da opção em diferentes momentos, em vários momentos distintos. E o valor da binomial, o valor do modelo binomial, ele só verifica a cada instante ele verifica duas possibilidades e não várias possibilidades. E não leva em consideração o grau da volatilidade do ativo, certo? Então, isso influencia bastante entre utilizar o modelo binomial e o modelo de Black-Scholes. Muita gente diz que dá para utilizar o modelo binomial no curto prazo, mas no longo prazo ele não consegue estimar com perfeição o valor das opções. Já o modelo de Black-Scholes ele pode ser utilizado em todos os momentos, certo? É por isso que é a utilização dele. Agora, nós vamos verificar como é a utilização da teoria das opções em ações e títulos de dívida como opções, né? Vamos verificar isso em outras questões que não o preço de ações. Então, a empresa como opções de compra e de venda. Então, suponha que dois caras vão lá e diz que quer abrir uma companhia para atender um determinado evento, então essa companhia tem um prazo de validade. Ela é só para esse evento. Só que esse cara não tem dinheiro, então ele vai lá e pede emprestado uma quantia de R$800. Então, no primeiro momento,
ele calcula que, se tudo ocorrer bem, se as vendas forem excelentes durante o evento, eles vão gerar um fluxo de caixa de 1.000 e vão ter que pagar de juros em principal 800 e ainda vai sobrar para eles 200. Ou seja, eles exerceriam essa opção porque o fluxo de caixa deles ainda vai continuar positivo, ou seja, eles ainda obtêm um retorno após o encerramento da empresa e quitar suas dívidas. Em outro momento, eles calcularam a taxa de sucesso. Então, se a empresa apenas obtiver sucesso e não for excelente, eles vão gerar um fluxo de caixa de 850. Vão ter que pagar o mesmo valor de juros e principal sobre o empréstimo e vai sobrar para eles apenas 50. É uma rentabilidade menor, porém eles ainda exerceriam essa opção porque ainda lhes sobra algum retorno. Nas outras duas, eles não exerceriam porque o fluxo de caixa gerado não ia cobrir as despesas com empréstimo. Ou seja, para eles seria ruim tomar esse empréstimo porque o fluxo de caixa é abaixo do esperado, certo? Na vida real, se ele tomasse um empréstimo e fosse com essa lógica, ele acabaria com a dívida no final das contas, né? Então, a teoria das opções aí ela vai te ajudar a saber se você vai exercer ou não aquele projeto, certo? Isso é muito visto na construção civil. A construtora geralmente ela não vai ter dinheiro suficiente para construir um edifício. O que é que ela faz? Ela faz o projeto, vê a viabilidade, chega para o banco e pede um empréstimo. Quando o banco empresta o dinheiro, ela começa as obras, entendeu? Até então ela só tinha feito o cercadinho e disse que ia começar as obras e começar as vendas, né? A prospecção. Então tudo isso ela leva para o banco em consideração, certo? Mas ter mesmo o dinheiro e fazer o empreendimento, não, ela só leva o projeto. Então, se ela leva adiante, é porque ela espera que os fluxos de caixa sejam positivos ao final, quitando todas as suas dívidas, certo? Então, nós vamos olhar aqui os dois gráficos para a gente lembrar do gráfico lá que o Elcídio deve ter falado com vocês. Aqui, como vocês podem perceber, o fluxo de caixa da empresa ele só vai ser bom para os acionistas quando ele ultrapassar essa marca de 800 e tiver essa subida, né? Até ali ele estava só cobrindo a dívida, a despesa. Então, a partir do momento que tem essa inclinação dessa reta aí no gráfico, então, para cada R$1 que ele gerar a mais de fluxo de caixa, é R$1 a mais para o bolso de acionista. O mesmo na visão de quem emprestou o dinheiro. Ou seja, quando ele emprestou dinheiro e a companhia ainda não atingiu os 800, então ele só vai ganhar o que está abaixo desses 800, né? Mas o melhor para ele seria que a empresa atingisse pelo menos os 800 para ele ter o retorno de toda a sua dívida. Isso já é um pouco das opções reais, porque se você olhar na realidade é isso, né? Quem empresta o dinheiro espera receber, certo? Se fosse a opção de venda, se a empresa o credor tivesse dito, olha, em vez de se tu não conseguir se tu não conseguir o fluxo de caixa superior a 800, tu me entrega a tua companhia. Eu recebo ela, fico com ela de boa. Porém, se a companhia superar as expectativas e gerar um fluxo de caixa maior do que os 800, vocês acham que os acionistas exerceriam a opção de venda? Ou seja, eles venderiam a companhia para os credores? Não. Eles pagariam os credores e continuariam com a companhia, certo? Agora, se a companhia não obtiver retornos acima dos 800, então eles vão pegar assim, toma,
essa porcaria para ti, pode levar, pode ficar à vontade, só limpa meu nome, quita minha dívida. Então isso seria uma opção de venda no mundo real, né? Se houvesse esse acordo entre o credor e o acionista, o sócio da empresa, certo? Então, agora nós vamos verificar essa aplicação das teorias das opções com as opções reais, né? O que é essa opção real? As opções reais trata do método de escolha que os gestores têm de alterar os planos e objetivos referentes a investimentos em um negócio. E essa tomada de decisão ela pode ser feita individualmente, em conjunto, e se chama real porque são analisadas alternativas que envolvem ativos intangíveis em vez de instrumentos financeiros, que até o momento nós teríamos olhado só para o lado das ações. Então, a partir daí, o gestor vai dizer se adia ou não um projeto, se dá seguimento a um projeto, se ele modifica um projeto. Então, vamos pensar agora hipoteticamente na seguinte situação. Existe um terreno baldio, enorme, não ocupado, em uma área de Fortaleza que fica entre uma parte nobre e uma parte periférica. E do lado desse terreno enorme tem um pequeno lote. E o cara chega para um sócio e diz assim, cara, eu passei por acolá, eu vi um terreno, eu acho que aquele terreno ali dá um bom negócio. O que é que tu acha de tu me emprestar um dinheiro e eu comprar esse terreno e tentar fazer esse negócio seguir em frente? Aí o cara pega e diz assim, olha, você já analisou o projeto? Né, já fez o cálculo de VPL do projeto? Ele, não, então vamos calcular. Então, eles olhando apenas essa situação hipotética de que tinha um terreno e poderia ter uma probabilidade de ter alguns fluxos de caixa, eles calcularam um projeto e como a área não estava realmente dentro de uma área nobre, né? Estava numa área nobre, mas estava cercado de uma favela, então eles analisaram o projeto e chegaram à conclusão que esse VPL seria de menos 500. Ou seja, eles não seguiriam adiante na questão da compra do terreno só por essas condições. Só que aí você para e pensa o seguinte, olha, tem outras situações, estou esperando aí ocorrer, parece que vai haver a construção de um shopping, parece que vai haver uma urbanização, então isso pode dar uma melhorada e pode aumentar os nossos fluxos de caixa. Só que eu ainda não tenho certeza. O que é que o cara podia fazer? Poxa, tem um terreno, nós podemos comprar esse terreno, deixar lá reservado e futuramente, caso essas confirmações venham a ocorrer, nós construímos esse negócio porque aí nós teremos fluxo de caixa. Mas por enquanto, se a gente levantar o negócio antes desses acontecimentos, nós teremos fluxos de caixa negativo durante muito tempo. Então aí ele teve essa opção, né? Ele compra o terreno, mas não constrói o negócio, ele espera, né? Então, a partir do momento que ele decidiu esperar, o que ele estava pensando que fosse ocorrer, aconteceu. E no lugar desse terreno enorme, do lado do terreninho, foi construído um shopping. E esse shopping gerou mais movimento, circulação, fluxos de pessoas aumentou. Esse shopping investiu na sociedade ali ao redor, contratou apenas os moradores locais, deu curso, capacitação, tinha uma torre empresarial. Então, tudo isso, além de aumentar o valor do terreno, aumentou o fluxo de pessoas que passavam por ali, e se ele levantasse o negócio naquele momento, então, o negócio dele teria fluxos de caixas positivos e não mais negativos. Ou seja, é a questão de ele escolher entre exercer ou não dar continuidade no negócio. Então é aí que entra a teoria das opções, né? Se a gente continua ou não. Nós garantimos um primeiro momento e depois nós esperamos para ver mais ou menos o que é que vai dar. Se nós vemos que vai gerar fluxos de caixa superior ao meu desembolso para exercer aquela opção, eu vou
exercê-la e vou ficar com lucro. Se não, eu não vou exercer, porque senão eu vou ter uma perda maior. Então, a decisão de comprar o terreno e esperar é uma questão que envolve a teoria das opções. E isso são opções reais porque são ativos reais. Não são mais instrumentos financeiros, não são mais derivativos ou preço de ações, certo? Então, é dessa forma que funcionam as opções reais. Espero que vocês tenham aproveitado essas explicações. A partir do momento que a gente entende, nós conseguimos praticar opções das mais diversas formas, porque sempre vamos estar analisando a questão do que é mais vantajoso para nós. Obrigado e até mais.